Vamos lá, meus queridos alunos, procedimentos especiais. O que eu tento fazer nessa aula quando eu tenho um curto espaço de tempo para poder trazer o maior número de informações possíveis para vocês? Eu tento mostrar para vocês uma moldura, ou seja, os pontos mais importantes desses procedimentos especiais de como identificar e qual seria o melhor caminho. Ah, professor, você vai conseguir falar de todos os procedimentos especiais? Mas nem se eu tiver 60 horas. Por quê, professor? Simples assim, vai até uma situação específica de uma jurisdição voluntária, ou seja, não contenciosa, de uma homologação de um acordo judicial ou extrajudicial, até mesmo ação de despejo por falta de pagamento. É praticamente impossível. Mas o que eu posso fazer com vocês? Mostrar alguns caminhos e, especialmente para a Defensoria Pública, eu tenho duas ações que para mim são muito importantes e aí eu posso colocar os tópicos para vocês, que é alimentos, inegavelmente, Defensoria Pública bate nessa porta, e ações possessórias, porque nós temos muitas situações que decorrem desses dois problemas e eventualmente a gente pode colocar alguns pontos sobre isso. Mas na verdade eu vou demonstrar para vocês qual que é o caminho que deve ser seguido quando você chegar isso na sua prova. Então vamos lá. Vamos falar sobre tópico novo no nosso caderno, procedimentos especiais. E dentro dos procedimentos especiais, Jaque, eu quero um tópico genérico chamado assim, considerações prévias. Por que eu quero falar sobre considerações prévias e pode colocar 2 pontos? Porque nesse ponto, Jaque, é o seguinte. 2 pontos. Tendo em vista o litígio apresentado, muitas das vezes o procedimento comum não desenrola a demanda da forma mais correta. Ponto. Imagine, pode colocar, trabalhar no procedimento comum a sucessão, imagina trabalhar inventário e partilha no procedimento comum, Jaque, vírgula. Esse é bastante interessante. A falência, ou até mesmo a cobrança de alimentos. Tendo em vista tal situação, foram criados procedimentos especiais. Ponto. Na linha de baixo, Jaque. Previstos ou não no Código de Processo Civil, no CPC. Professor, eu quero um exemplo que está previsto no CPC. Então, previstos, pode colocar entre chaves aqui para facilitar a vida dos nossos meninos. Por exemplo, previsto dentro do Código de Processo Civil é a ação de consignação em pagamento. Incrivelmente, a ação de consignação, pode colocar entre chaves aí mesmo, previstos ou não dentro do CPC. Por que previstos ou não? Previstos está aí dentro, pode colocar entre chaves mesmo, abre e fecha chaves. Ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento está prevista dentro do CPC no artigo 539 do CPC. Então, nesse caso, a ação de consignação em pagamento é um procedimento especial, não é do CPC,
Mas nós temos outras grandes ações especiais previstas fora do CPC. Tira aquela aspas dali. Dá um outro exemplo para mim, professor. Então, previstos ou não, e qual seria um procedimento que não está previsto dentro do nosso processo, professor? Pode colocar aí, por exemplo, lei de locações. Não é? Que é a 8245/91. 8245/91 tem vários procedimentos especiais lá dentro. Ou a ação de alimentos, na 5478. Não é? A ação de alimentos tem previsão dentro da 5478/68. Não é? /68. Esta é a nossa conhecida ação de alimentos. Então, professor, o que eu devo fazer no horário da hora da minha prova? Simples. Tome um cuidado danado e veja os sinais. Pode ser uma ação de rito especial na sua prova? Pode. E por sinal, pode ser que aconteça? Sim. Dentro das defensorias existem várias ações de rito especial? Meu Jesus, tudo que for possível e inimaginável pode acontecer dentro da defensoria pública. Mas existem alguns tipos de ações que são mais comuns dentro do direito processual civil. Né? A gente sabe que existem outras defensorias para outros fins, que não necessariamente este que a gente de processo civil, mas dentro do processo civil, como diria meu grande amigo Bruno Napolitano, que é defensor público, acho que nos primeiros concursos ele fala assim, César, ação possessória, ação de alimentos é batatas, sempre é objeto de questões nesse sentido. Ah, professor, mas é ação de alimentos? A ação de despejo? Não, porque quem despeja, na maioria das vezes, não está abarcado pelo privilégio da lei. Ou da lei que autoriza a possibilidade, muitas das vezes, de você ter como cliente, vamos dizer assim, a pessoa do locador. Possivelmente a do locatário, mas não do locador por si só. Então nós temos algumas peculiaridades, não é? Essa é a ideia que nós temos por aqui. E quais seriam as peculiaridades? Vamos na linha de baixo e escreva o seguinte, Jaque. Peculiaridades. Peculiaridades. É um subtópico aqui dentro. Pode colocar 2 pontos. E nós vamos trabalhar algumas peculiaridades importantíssimas que você deve ficar muito atento quanto à questão específica das peculiaridades dentro do processo. Primeira coisa que eu vou colocar para vocês de forma genérica é o seguinte, cuidado, pode escrever dessa forma, cuidado com o procedimento especial. Pois no referido momento, podemos ter problemas. Está possuído? Pois podemos ter problemas. Vai, quero ver se vai aparecer. Escreve, qualquer coisa. Ah! Sumiu. Vamos lá. Pois podemos ter problemas referentes aos prazos, e isso acontece muito, viu, Jaque? Procedimento especial tem prazo específico de citação, tem prazo específico de contestação, tem prazo específico de como esse prazo vai acontecer. Então, muito cuidado com prazo, vírgula. Legitimação. Quem é parte, vírgula. Competência. Nossa, uma das maiores peculiaridades que nós temos aqui nos procedimentos especiais é relacionada à competência. Né? Vamos no próximo, citação. Tem regra especial muitas das vezes.
As ações que mexem com o estado da pessoa, como, por exemplo, o divórcio, tem regra de citação específica. Né? A alteração de pedido. Né? E dentre outras questões. Bem, vamos lá tentar facilitar a vida de vocês quanto a isso. Professor, quais são as dicas que eu posso ter na hora da minha prova? Primeira questão que eu quero colocar para vocês é a legitimação. Ponto. Quando eu estiver diante de um procedimento especial, a prova vai dar uma dica para vocês. Como assim a prova vai dar uma dica? Ele vai dizer o seguinte: determinado sujeito que se encontra na posse de tal imóvel, então você já liga com a ideia de que você está diante de uma proteção possessória. Ou, muitas das vezes, não é? Quando você estiver diante de uma situação bem clara, nessa que fale de demandas possessórias, você pode também estar diante de um embargo de terceiro, dizendo, não é, que foi mencionado como possível autor nesse caso. Quando aparecer a palavra alimentante, alimentado, necessidade de pagamento de alimentos, reconhecimento de paternidade, este é um ponto muito importante que nós temos aqui quanto à questão da legitimação. Então, na legitimação, fiquem muito atentos quanto a isso. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é questões relacionadas ao pedido. Pedido é uma coisa muito importante. Para a sua prova, meus queridos, não deixem de lado a ideia de que não é possível acumulação de pedidos. Como regra geral, é possível sim acumulação de pedidos. Isso vai acontecer em vários tipos de demanda de acordo com várias construções especiais. Então, professor, me dá um exemplo de demanda com pedido cumulativo. Se você for ver, um bom exemplo é a ação de consignação em pagamento. Já que vamos pensar na seguinte situação, 2 pontos. Na situação que uma pessoa não está conseguindo pagar um financiamento, mas ainda está em dia, e ela entra com uma ação de consignação e depois teria que, em tese, entrar com uma ação de revisão judicial dos contratos. Não é possível, na mesma ação, você entrar com uma ação de consignação cumulada ou somada com uma ação de revisão judicial dos contratos? O STJ já disse que sim. Outro exemplo, professor, você está lá no seu imóvel, aí você foi viajar e o seu imóvel está desocupado. Alguém invade o seu imóvel e arrebenta tudo que está lá dentro. Você vai ter que entrar com uma ação do que, professor? De reintegração de posse, não vai? Sim. Mas quem disse que nessa mesma ação, Jaque, eu não posso acumular ação de indenização de danos materiais? Sim, é possível. É possível. Então, muito cuidado, porque o procedimento, como regra, ele pode ser especial, mas ele pode ter natureza jurídica dúplice. Então, nós temos aí mais de um direito realizado nesta construção. E mais, viu? Quando eu digo para vocês dessa natureza jurídica dúplice, nós podemos também ter situações de ataque e contra-ataque dentro dessa respectiva ação. Então, cabe sim não somente a contestação nessas demandas, mas também eventualmente aí essas construções. Bem, professor, e aí? Qual seria o outro ponto muito importante? Por que o examinador muitas das vezes gosta de procedimento especial? Por conta desse tópico aqui, ó, competência. Hoje tá difícil, eu tô mexendo na lousa, hein? Deixa eu ver aqui se eu arrumo essa besteira que eu fiz. Olha, onde eu quero colocar não para, Jaque. Coloca aqui, isso. Arruma de novo, dá um Ctrl X. Isso. Competência. Não é? Professor, como é que fica a questão de competência? A competência é um ponto bastante importante aqui para nós, por conta da construção de que no procedimento especial
temos competências específicas e o examinador adora isso. Pô, professor, me dá um exemplo. Qual é a competência para distribuição de uma ação de alimentos? É o domicílio do réu? A resposta é não. Qual é a competência para distribuir uma ação possessória? É o domicílio do réu? A resposta igualmente é não. Então, o examinador gosta, de certa forma, de trabalhar esses elementos por conta de temas específicos de competência. Então, sabemos que a questão da competência dos alimentos é do alimentado, a questão específica das ações possessórias no endereço do imóvel, e sendo assim, nós temos várias peculiaridades nesse sentido. Então, muito cuidado quanto a isso. Bem, professor, na linha de baixo nós vamos ter 2 tipos de procedimentos especiais. Vamos lá? Tópico novo, tipos. Tipos de procedimentos especiais. Dois pontos. Nós vamos ter 2 tipos de procedimentos especiais, Jaque. Quais são os 2 tipos bem pontuais? Na linha de baixo, letra A. Nós temos os procedimentos de jurisdição contenciosa. Bem, e aqui vai vir uma dica muito importante para nós, Jaque. Por quê? Você vai colocar o seguinte, 2 pontos. Existem situações previstas em lei esparsas que criam procedimentos próprios. Dentre eles, 2 pontos. Jaque, vamos colocar... Coloca um hífen para não colocar 2 pontos. Coloca um hífen porque o 2 pontos deve estar lá em cima. Vamos citar algumas leis importantes aqui para nós, que têm procedimento específico. Primeira, JEC, Juizado Especial Civil. Lei 9.099. De 95. Ponto e vírgula. Já que como é que eu vou falar de todo o procedimento especial da Lei 9.099? Não tem condição, mas vocês precisam identificar onde eles estão. Próximo, esse é importantíssimo. O nosso último bloco vai ser sobre ele. Ação civil pública. Era uma ação que inicialmente era natureza muito utilizada pelo MP, mas as defensorias utilizam bastante agora, né? Qual que é a lei, Jaque? Lei 7347/85. Tem várias situações específicas de procedimentos aqui, dentro dessa forma aqui. Ponto e vírgula. Outro grande exemplo de lei que cria procedimento especial, e vocês precisam ter notado, locação. 8245. Barra 91. Ponto e vírgula. Desculpem repetir, mas é necessário. Alimentos. Lei 5478. 5478/68. Pô, de 68 a lei continua sendo aplicada firme e forte. Ponto e vírgula. Outra ferramenta importantíssima para a defensoria. Lei MS. Mandado de segurança. É procedimento especial. Lei 12.016/09.
e eu havia dito uma coisa, mas eu não havia aprofundado ao ponto de, ponto e vírgula. E, vai ser a última situação que eu quero colocar aqui, e uso capião especial. A uso capião especial tem um procedimento especial lá dentro, que é a 6969/81. 6969/81. Então, todas essas situações já que tem um procedimento especial por trás dela que segue um rito próprio. Então, se cair um troço desse na sua prova, se cair um elemento desse, por exemplo, apresentado, corre na lei e segue o pau. Porque, por exemplo, a competência, quais são os pedidos, o que deve ser observado, tudo está lá dentro, Jaque. Então, você vai utilizar de pano de fundo o CPC anterior, mas nesse caso nós temos uma observação bastante importante. Jaque, vamos colocar uma atenção. Existem leis que optaram por não prever um procedimento específico. Mas sim facilitar a defesa, de uma determinada pessoa em juízo. Ponto. Exemplo, Jaque, qual é o exemplo de legislação que nós temos que, de certa forma, não criou um procedimento, mas tem toda uma ferramenta de proteção em juízo? Código de Defesa do Consumidor. O CDC tem competência especial, que é o domicílio do consumidor, vírgula. Tem inversão do ônus da prova, vírgula. Desconsideração da personalidade jurídica facilitada, e tutelas específicas de pedido. Ponto. Já que isso cria um procedimento especial, a resposta é que em construção não existe um rito próprio, mas existem pontos especiais. E sendo assim, se na sua prova cair algum problema de consumidor, neste caso, você vai seguir o procedimento comum, mas com pitadinhas de CDC. Então, este é o ponto exatamente por aqui. Professor, eu quero que você coloque para nós os principais temas relacionados às ações de alimentos e ações possessórias. Nós vamos fazer isso, mas somente no próximo bloco, ok? Vamos fazer um pequeno intervalinho e nós já retornamos. Obrigado!